Ok, turma, sejam aí todos bem-vindos. Esse é o encontro de número 9 da disciplina Ensino na Educação Inclusiva. E hoje nós vamos conversar a respeito de currículo, né? Qual a importância do currículo na educação especial? Então, vai ser uma reflexão a respeito dessa importância, do que é o currículo, né? O que o currículo intenta, qual a importância de você ter um currículo integrado, um currículo aberto na educação especial e como esse currículo ele pode passar por aquilo que nós chamamos de adequação, tendo em vista as necessidades educativas especiais dos nossos alunos. Então, o tema de hoje, ele é esse, é basicamente esse, tá? E aí eu gostaria, então, de falar para vocês o seguinte, esse é o nono encontro, gente, até aqui, só para a gente recapitular, né? Só para resgatarmos algumas coisas e para que vocês entendam também que as nossas aulas, elas são sempre interligadas. Então, a disciplina Ensino na Educação Inclusiva, ela intenta, né, além de falar aqui a respeito daquilo que caracteriza os sujeitos que fazem uso do serviço da educação especial, intenta também falar do conjunto de leis, né, fala um pouco da política da educação inclusiva e falar também das estratégias de ensino-aprendizagem para esse público atendido pela educação especial numa perspectiva da educação inclusiva. Então, cada aulinha nossa, desde o início do semestre, ela está interconectada com as outras. Então, se você está atento, você já deve ter percebido. Então, passamos por aqueles aspectos mais conceituais no início, né? Tratando do que era educação especial, o que era educação inclusiva, qual a diferença entre os termos e em que momento eles se complementavam. Falamos também das noções de deficiência, de incapacidade, de impedimento, né, que são termos muito utilizados pela Organização Mundial de Saúde. Então, da mesma maneira que nós compreendemos os conceitos, também nós ultrapassamos a compreensão dos conceitos, trazendo aqui alguns exemplos de pessoas com determinadas deficiências que, mesmo diante dessas limitações, não se fizeram incapazes, né? E não se deixaram ser impedidos pela sua especificidade, mas foram adiante com relação à sua aprendizagem, com relação às suas experiências de vida e venceram algumas coisas. Então, esses nossos primeiros encontros foram encontros mais conceituais para a compreensão daquilo que é, né, a área do ensino especial e da educação inclusiva. Depois disso, nós percorremos um pouco da história, né? Então, vocês se lembram muito bem. E essa história, o que nós buscamos na história da humanidade? Entender o trato da pessoa com deficiência ao longo dos períodos, né? Então, ao longo da antiguidade, ao longo da Idade Média, da Idade Moderna e da Idade Contemporânea, e, consequentemente, nós entramos, claro, na história da educação especial no nosso país, no Brasil, e aí nós estudamos alguns marcos históricos e marcos legais que foram importantes para que nós passássemos, né, de uma visão e de um paradigma muitas vezes assistencialista, preconceituoso, discriminatório, né, para um paradigma muito mais inclusivo, né? Não só no sentido de formar o sujeito para desempenhar um papel na sociedade, mas para que essa sociedade, de forma ampla, tivesse uma nova consciência a respeito da diversidade e, em especial, também tivesse uma consciência cidadã com relação aos alunos, aos estudantes com necessidades educacionais especiais. Então, nesse estudo, uma coisa ficou assim, muito evidente para a gente, né? Que antes, na história do Brasil, principalmente ao longo do século XX, a educação especial ficava muito nas mãos da iniciativa privada, das instituições filantrópicas, né? Então, o Estado, de alguma maneira, incentivava e dava incentivos para que essas instituições cuidassem e discutissem o destino da educação especial e a oferta de oportunidades educativas para esse público, né? Então, quando nós adentramos a década de 90, principalmente encorajados pela Constituição de 1988,
nós entramos num contexto diferente, onde o Estado, ele tira das mãos da iniciativa privada essa responsabilidade da oferta em educação, né, para esse público, né, para o público com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades, né? Então, o Estado ele passa a ser o grande responsável, o grande encorajador, o grande financiador, e isso fica evidente, então, na Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. Me lembro também que nós estudamos um documento internacional muito importante, que inclusive influenciou a discussão a respeito da educação especial no Brasil. Esse documento, ou essa declaração, é a Declaração de Salamanca, né? Que foi um documento ali aprovado pelos países membros da ONU para se discutir diretrizes operacionais, para se discutir o formato da educação especial nos países membros, né? Então, essa discussão aberta, ela nos influenciou muito positivamente, porque ela é uma declaração de 94, e a nossa LDB ela é aprovada em 96, e no capítulo 5, nós temos ali toda a ratificação daquilo que a Constituição e daquilo que a Declaração de Salamanca trazia, principalmente com relação a pensar o direito de acesso das crianças com necessidades educacionais especiais à escola regular. Vocês se lembram? Qual era o lugar de atendimento das crianças com necessidades educacionais especiais antes da Constituição? Então, o lugar privilegiado, o lugar de atendimento, eram instituições especializadas, instituições voltadas para o atendimento único desse público. O que se perdia? A criança perdia a oportunidade de conviver com outros, né? E a escola, ela deixava de ser, então, um espaço da diversidade. Então, a partir de todas essas leis, da Constituição, da Declaração de Salamanca, da LDB de 96 e de outras leis que se seguiram, nós podemos, então, pensar o contexto da escola no Brasil numa perspectiva da diversidade e da inclusão. Então, hoje, por força da lei, né, como resultado de muitas lutas, dessas lutas históricas da sociedade, das famílias dos deficientes, nós temos hoje, então, uma escola que leva a sério, né? Pelo menos leva a sério do ponto de vista legal. Então, hoje a criança com necessidade educacional especial, ela pode ser matriculada numa escola regular, ela tem o direito à adequação de currículo, ela tem direito a atendimentos especializados no contexto da escola regular. É por isso que nós temos a sala de recursos da aprendizagem, por exemplo, funciona muitíssimo bem aqui no Distrito Federal, com um professor específico para atender a criança, né, depois do seu horário regular de aula. Então, no horário oposto, ela tem essa oportunidade de ter uma complementação ou até uma suplementação das suas aprendizagens. Então, esse amadurecimento e essa abertura para a inclusão dentro das escolas regulares, gente, ela é o resultado histórico de muitas lutas, de muitos embates, né? E principalmente de aprovações e ratificações de leis e de diretrizes que, de alguma maneira, sustentaram esse movimento, né? Então, do ponto de vista legal, do ponto de vista das leis, nós temos aí um caminho muito interessante, nós tivemos um caminho muito interessante, principalmente nos últimos 30 anos, tá? Então, é importante salientar isso. Essas conquistas, elas dão fim às dificuldades, né, ou aos problemas que a educação especial enfrenta? Não, muito pelo contrário. Mas são marcos importantes para que nós continuemos a avançar. Então, só para que vocês tenham ciência, né, dos desafios atuais, então, olha só, se está difícil ofertar educação de qualidade para as nossas crianças, adolescentes e jovens no contexto da pandemia, né, por meio do ensino remoto, por meio das novas tecnologias, imagine ofertar educação inclusiva, né, ofertar educação de qualidade para o público da educação especial, para crianças com deficiência, para as crianças com transtornos, para as crianças com altas habilidades, ou até mesmo para aquelas crianças que apresentam
dificuldades agudas de aprendizagem. Então, se já é difícil para o ensino regular, para a educação inclusiva, para a educação especial, o problema ele se torna muito maior. Tá? E aí, quando você vai para os dados, vai analisar a realidade, você percebe o quanto ainda a gente precisa caminhar. Então, por exemplo, numa aula aqui de sábado letivo, eu disponibilizei para vocês uma matéria, né? Uma matéria do G1, se eu não me engano, onde dizia que as iniciativas por parte do governo federal com relação à educação especial na pandemia foram praticamente nulas. Praticamente não aconteceu nada. Praticamente não houve nenhum encorajamento, nenhum investimento e nenhuma criação de programas nesse sentido. E para reforçar, né, essa negligência do governo federal com relação à educação especial, nós tivemos agora, recentemente, né, na semana passada, uma entrevista do nosso ministro da Educação, do Milton Ribeiro, né, do nosso terceiro ministro da Educação, onde ele dizia que não é responsabilidade do MEC tentar mudar o quadro da desigualdade de acesso, né? E dos problemas que as nossas crianças, adolescentes e jovens estão passando por causa da falta de acesso. Então, assim, se não é um problema, ou se não é uma responsabilidade do MEC, né? Então, de quem é essa responsabilidade? Se o Ministério da Educação, que deve ser o grande articulador da educação nacional, inclusive da educação especial, se ausenta, né, desse terreno de responsabilidades, de quem vai ser a responsabilidade então? Eu digo isso, gente, para que vocês percebam que por mais que as conquistas elas sejam significativas e muito robustas, né, com relação à evolução das leis, ainda, infelizmente, existe uma espécie de má vontade ou uma espécie de desinteresse, né, principalmente por parte do poder público, em oferecer essa infraestrutura e esse cuidado que são necessários para que a educação especial, para que o atendimento ao público de meninos e meninas com necessidades educacionais especiais seja um atendimento de qualidade. Então, o nosso governo, o Estado, né, principalmente ao longo de 2020, com o desafio da pandemia, ele tem sido omisso, sim, né? Ele tem sido omisso, ele não tem sido presente, ele não tem dado o atendimento necessário. Então, o que nós fazemos nesse contexto? A gente precisa reivindicar, a gente precisa lutar, a gente precisa tentar fazer pressão e também faz parte desse movimento conversarmos a respeito da escola do nosso tempo, gente, tá? Da escola do nosso tempo, e isso inclui falar sobre educação inclusiva dentro da escola do nosso tempo. Nesse sentido, eu trouxe para vocês aqui hoje um tema que ele é muito central, ele é muito importante, que é o tema do currículo. Então, como é que o currículo escolar ele pode contribuir para que a nossa escola ela seja efetivamente uma escola inclusiva, uma escola respeitosa, uma escola onde as diversidades elas sejam toleradas, respeitadas, onde possa haver diálogo e crescimento entre as crianças e entre os atores dessa comunidade educativa. Né? Essa é uma questão importante. O currículo ele é central nisso. Então, todo esse desinteresse, né, por parte do poder público, ele não pode afetar a proposta de currículo dessas escolas. Então, uma proposta de currículo, para que ela tenha êxito, ela precisa, com certeza, partir do pressuposto, né, de que toda iniciativa, todo projeto pensado, toda atividade, toda intervenção pensada para a educação especial é relevante, pode ser organizada, né, mesmo no contexto da pandemia, e pode levar as nossas crianças e os nossos professores a um patamar de consciência, de compreensão sobre a realidade, sobre a aprendizagem, sobre a vida, muito mais virtuosa do que nós temos alcançado até então. Então, um bom currículo, um currículo montado com conteúdos bem elaborados, bem específicos, com eixos transversais relevantes,
tratando de valores e de temas e de pressupostos que são importantes para a sociedade, né? Um currículo preocupado com as aprendizagens e preocupado também com o desenvolvimento profissional do professor, esse tipo de currículo, ele leva a escola a um outro nível e, consequentemente, ajuda as nossas crianças a alcançar essa noção, né, de cidadania e de participação. Quanto mais for aberto o meu currículo, quanto mais for crítico e pós-crítico o meu currículo, quanto mais for interdisciplinar, integrado, mais possibilidades eu tenho de fazer com que o meu aluno com síndrome de Down, o meu aluno autista, o meu aluno com deficiência intelectual ou com altas habilidades, possa crescer, e crescer do ponto de vista das aprendizagens, né, dos conteúdos formais, e também do ponto de vista das ideias de cidadania. Então, quanto mais progressista, né, e quanto mais aberto for o meu currículo, mais eu tenho a oportunidade, enquanto professor, de fazer com que o meu aluno seja efetivamente, ou se torne efetivamente, um cidadão participativo, autônomo, tá? Isso é muito importante. Então, queremos ensinar português e matemática, mas também nós precisamos desenvolver nessa criança a habilidade de comer sozinha, de amarrar o próprio cadarço, de ser autônoma nas atividades diárias, né, do seu cotidiano, que desenvolva sua afetividade com seus familiares, que tenha perspectivas de crescimento, de trabalho, de continuação de estudos e até mesmo da formação de suas próprias famílias. Então, onde é que essas possibilidades de desenvolvimento cidadão podem acontecer? Gente, no seio da família, mas, sobretudo, no contexto da própria escola. E isso precisa ficar muito claro. Tá? Então, como é que essas oportunidades surgem no contexto da escola? Quando eu tenho uma estrutura de currículo, quando eu tenho uma proposta de currículo, embasada em projetos, em atividades, numa consciência cidadã, né? E que vai ofertar ali para esses estudantes oportunidades de aprendizagem que até então eles não experimentaram ou estão experimentando, mas ainda de forma muito aquém daquilo que a escola pode desenvolver, tá? Então, nesse sentido, eu gostaria de trazer para vocês uma pequena reflexão e uma reflexão mais conceitual sobre o que é o currículo escolar e como esse currículo ele pode ser pensado para a educação especial. E aí, eu gostaria de começar lançando essa pergunta. O que é o currículo? O que é o currículo escolar? Né? Para que serve o currículo escolar? Qual a importância de nós, como profissionais de pedagogia, já feitos ou em formação, né, estudarmos as teorias do currículo escolar? O que é o currículo? Então, são perguntas, gente, são perguntas, assim, seminais, né? São perguntas que, de alguma maneira, nos empurram, né, para frente na discussão. Então, a gente precisa saber o que é currículo, a gente precisa saber para que serve o currículo, a gente precisa saber das repercussões de um bom currículo ou de um currículo ruim no contexto da escola e no contexto da educação especial. Então, se eu monto um currículo aberto, bacana, o que pode acontecer? E se meu currículo ele for um currículo antidemocrático, fechado, né? Extremamente conservador? Se ele for um currículo relapso, do tipo, a responsabilidade pela educação das crianças com necessidades educacionais especiais não é nossa, né? Veja bem, existem repercussões, depende da sua perspectiva de currículo, tá? Nesse sentido, eu vou pedir licença aqui para partilhar a tela do meu computador com vocês, porque eu quero mostrar alguns conceitos aqui na apresentação de slides. Então, assim, gente, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que a educação no Brasil, ela não acontece de forma espontaneísta, né? Ou ela não acontece ao acaso. Nós temos documentos que norteiam a organização do ensino no sistema educacional brasileiro. Então, desde o nível federal, né, passando pelos estados e municípios,
até chegar no contexto da escola. Então, nós temos documentos, nós temos diretrizes, nós temos encaminhamentos legais a respeito do currículo escolar. Então, provavelmente, você, enquanto estudante de pedagogia, já deve ter ouvido falar de alguns desses documentos. E aí eu trouxe aqui algumas imagens para ilustrar isso. Então, ao centro, nós temos aqui o grande documento norteador das atividades curriculares das redes, né, de ensino no Brasil, que é a Base Nacional Comum Curricular. Vocês provavelmente já devem ter ouvido este nomezinho, né? Como também já devem ter ouvido a respeito dos parâmetros curriculares nacionais, das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, bem como o currículo em movimento, que é a proposta curricular da rede pública de ensino do Distrito Federal. Esses aqui são alguns exemplos de documentos. E eu trago esses exemplos para mostrar para vocês o seguinte: um currículo, ele sim é um documento. Ele é um documento oficial, ele é um documento formalizado para que as escolas e as redes de ensino organizem, né, as suas ações pedagógicas ou as suas ações com relação às aprendizagens a partir, então, de diretrizes que são dadas, né? É importante dizer isso. Então, o currículo, sim, ele é um documento. Mas, além de ser um documento, um currículo também é, gente, um caminho a ser seguido, do ponto de vista filosófico e pedagógico. Então, ele é um documento, claro, ele é uma diretriz, mas, sobretudo, ele é um caminho, ele é uma trajetória. Então, como é que eu conheço uma escola? Como é que eu sei que uma escola ela é uma escola tolerante, inclusiva, onde os professores são comprometidos com a qualidade do ensino? Basta que eu olhe para o caminho curricular, basta que eu olhe para a proposta de currículo que essa escola tem. Então, se essa é uma escola que tem foco na inclusão, isso vai ficar muito evidente ao longo de todo o percurso letivo dessa escola, ao longo de todo o ano, por meio de seus projetos, por meio de suas atividades, por meio da postura dos professores, por meio das intervenções que os professores fazem na sala de aula, por meio das articulações que a coordenação pedagógica, que a orientação educacional, que a própria direção escolar, ela realiza. Todas essas iniciativas, né, ou todas essas ações, elas são ações que precisam estar pautadas onde? No currículo. Então, primeiro, o currículo ele é um documento, o currículo é uma diretriz, mas também o currículo é uma espécie de caminho que a escola precisa trilhar para alcançar os seus objetivos, tá? Nesse sentido, eu gostaria aqui de avançar as nossas lâminas dos slides para mostrar para vocês a etimologia da palavra. Então, currículo, né, vem do latim, que significa pista de corrida, que significa carreira, uma trajetória, um caminho a ser seguido, um direcionamento e também, gente, um norte, né? Então, é um documento ou uma proposta de educação que dá uma diretriz de caminho para os educadores e para a própria escola. Tá? E é muito importante dizer isso, gente, porque o currículo ele pode ser, do ponto de vista de um substantivo, como uma pista de corrida, como um caminho a ser seguido. Mas também o currículo ele pode ser um verbo, né? Então, você, enquanto educador, enquanto professor, tanto do ensino regular quanto da educação especial, você é um professor que trilha um caminho com uma premissa pedagógica, mas também você é o sujeito que se coloca no caminho, né? Então, eu tenho currículo como substantivo, mas também eu posso ter currere, né? Como um verbo, como ação. Você é o sujeito do currículo, você, professor, é o sujeito que faz com que o currículo ele deixe de ser um documento para ser efetivamente atividades significativas na vida das crianças, né? Atividades, intervenções, avaliação, interações que levem as crianças com necessidades educacionais especiais a atingirem suas aprendizagens, né, e atingirem todo o seu potencial. E é importante dizer isso, gente. A organização de um currículo bem feita pode fazer com que crianças, que até então sempre foram subestimadas,
desenvolva o seu potencial, tá? Então, todos podem aprender, e é importante colocar isso. Todos podem aprender. Desde a criança, todos podem e todos têm o direito de aprender. Desde a criança ou desde o sujeito que tenha mais comprometimento cognitivo, mais comprometimento do ponto de vista da deficiência, né? Até mesmo aquela criança com comprometimento ou com dificuldades mais leves. Todos esses sujeitos, eles têm, na educação escolar, esse lugar de acolhimento. É isso que as nossas leis dizem, né? É isso que as nossas diretrizes legais garantem. E agora, uma vez dentro da escola, como é que essas leis e essas diretrizes, elas alcançam efetividade no ensino de qualidade? É quando o professor, ele olha para o documento e ele transfigura o documento em forma de relações de respeito, de relações de afetividade, de relações éticas com o aluno, com o colega, né? Transformando a sua aula num espaço-tempo significativo de intervenções, transformando a sua aula num momento onde a criança, ela adore, ame estar ali, entende? Então, quando isso acontece, eu tenho a transfiguração da pista de corrida, do substantivo, para ação, para o verbo, para a atividade que se torna significativa para a criança. Eu digo isso para vocês porque, por muito tempo, a ideia de currículo ela ficou relacionada a uma lista de conteúdos que deveriam ser ensinados pela escola, como se fosse uma espécie de grade curricular, né? Então, na minha grade curricular, eu tenho uma lista de disciplinas, eu tenho uma lista de conteúdos que eu preciso vencer enquanto professor, e dentro dessa demanda, dentro desse programa fixo, não há espaço para inovação ou não há espaço para se pensar questões, por exemplo, como a inclusão ou discussão de temas que não tenham a ver necessariamente com o conteúdo formal. Vocês entendem? Então, por muito tempo, o currículo ficou sendo uma lista que deveria ser vencida pelo professor. Só que hoje, nós temos a consciência de que uma proposta curricular, ela é um elemento nuclear do projeto pedagógico. Sem currículo, sem uma noção mais ampla de currículo, para além do conteúdo, eu não tenho uma escola verdadeiramente inclusiva. Na verdade, gente, eu não tenho nem a ideia de escola. Então, sem currículo, a escola não existe. Sem um currículo inclusivo, um currículo aberto, tolerante, além de não ter escola de qualquer natureza, muito menos eu terei uma escola também que seja efetivamente inclusiva, tá? Então, a etimologia da palavra currículo é essa, é uma pista de corrida, é um direcionamento, é o caminho que a escola deve seguir, mas também é a ação do professor de correr, de percorrer, de trilhar, de refletir a respeito dessa proposta de currículo. E aqui eu trago algumas citações para vocês, do Moreira e do Silva, né? Principalmente aqui alguns aspectos que servem como ponto de partida para que nós entendamos o que é o currículo. Então, olha só, o currículo há muito deixou de ser uma área meramente técnica, tá? Voltada para questões relativas a procedimentos, técnicas e métodos. Era aquilo que o slide anterior dizia a respeito da lista de conteúdos ou de uma grade curricular fechada em si mesma, onde as disciplinas não conversam entre si, onde eu não tenho temas, né, que liguem uma disciplina à outra e onde, na escola, eu não trato de temas atuais e que são relevantes para a formação das crianças, inclusive para a formação das crianças com necessidades educacionais especiais. Então, um currículo, ele não é só procedimento, ele não é só conteúdo, ele não é só a técnica, ele não é só como ensinar, né? Ele também é por que ensinar. Então, o como ensinar, o como organizar o conhecimento escolar é uma pergunta importante, é um ponto importante. Só que ele não pode acontecer fora da complementação de outro termo, né? Por quê? O como ensinar é importante? Sim. Mas por que eu ensino isso aqui? Né? Por que eu devo ensinar determinados temas para os meus alunos? Por que eu devo adequar o meu currículo para os alunos que têm mais dificuldades ou para os alunos que possuam
deficiência ou que possui algum tipo de limitação cognitiva. O que eu devo adequar? Então, eu preciso me preocupar com os elementos que vão estruturar o meu currículo, do ponto de vista dos conteúdos, dos temas, mas também eu preciso me preocupar no questionamento. Por que ensinar isso e não outra coisa? Né? Por que introduzir isso na escola e não outros temas ou outros conteúdos? E aí uma coisa que precisa ficar clara para a gente, pessoal, o currículo escolar, ele nasce de duas perguntas que se complementam. São duas perguntas centrais. Primeiro, o que eu devo ensinar? O que deve ser ensinado? Tá? Dentro de matemática, para o meu aluno com deficiência intelectual, quais conteúdos eu devo selecionar? O que eu devo ensinar a ele? Dentro de língua portuguesa, o que eu devo ensinar ao meu aluno que tenha uma deficiência física, uma deficiência visual, né? O que, do ponto de vista dos conteúdos, essas crianças têm o direito de ver? Então, o que ensinar é central, porque o que ensinar dá o embasamento, a estrutura, para que a criança, ela dê o up, né? O upgrade no seu próprio desenvolvimento cognitivo. Porque, no final das contas, a escola, ela lida com o quê? Além de outros assuntos. Com o desenvolvimento intelectual, com o desenvolvimento cognitivo. Então, o que nós desejamos e defendemos é que a nossa criança, né, em especial a criança com necessidades educacionais especiais, ela alcance níveis de protagonismo e de independência intelectual dos mais elevados possíveis. Então, é por isso, sim, que elas têm o direito de conhecer os conteúdos específicos da área da matemática, da língua portuguesa, história, geografia, ciências, educação física, artes, dentre outros conteúdos e outros temas. Então, o que ensinar é central. Mas, junto com a perguntinha, vem uma outra, né? Que é a pergunta de número 2. O que os alunos devem se tornar? Olha que interessante. O que eles devem aprender, o que deve ser ensinado, é importante. Mas, tanto quanto, né, o que os alunos devem se tornar também é uma preocupação central. Então, quando eu ensino os meus conteúdos de língua portuguesa ou de matemática, né, ou quando eu ensino o meu aluno a comer sozinho, né, o lanche da escola, ou amarrar o próprio cadastro, ou não tentar resolver um conflito na porrada, na briga, mas tentar conversar com seu coleguinha, né? Então, quando eu ensino isso, o que eu busco? Né? O que está por trás da minha preocupação em ensinar? Né? O que norteia ou que motiva o meu desejo em ensinar determinados conteúdos e determinados saberes? A resposta para essa pergunta está aqui. Então, a minha preocupação é formar um sujeito que seja efetivamente um sujeito cidadão, um sujeito autônomo, um sujeito respeitoso, um sujeito que contribui, né, para a reflexão sobre a sociedade da qual ele faz parte. Então, o que os alunos devem se tornar diz respeito a um projeto. Né? E isso, gente, está tudo dentro da perspectiva do currículo. Então, o currículo ele precisa se preocupar, primeiro, com aquilo que deve ser ensinado, e segundo, esse menino, essa menina, se tornarão que tipo de gente? Que tipo de sujeito? Por exemplo, se eu tenho uma criança com síndrome de Down, é justo isolá-la do mundo externo, da sociedade? É justo tirar dela o direito de convivência com outras crianças? É justo tirar dela o direito de aprender e de crescer? Então, assim, gente, já testemunhei, né, ao longo aí, dos anos de minha vida, algumas maneiras com que os excepcionais eles foram tratados. Então, assim, eu conheço, por exemplo, pessoas com síndrome de Down que foram privadas da escola, né? Porque na época a família entendia que colocar essa criança na escola ou colocar essa criança em contextos de aprendizagem ou para experienciar atividades esportivas, atividades artísticas ou atividades lúdicas, não serviria, né?
E aí, o que se fazia com esses sujeitos? Você os isolava. Aí a criança ficava em casa. E aí se tornava um adolescente enclausurado. E se tornou um adulto enclausurado que não teve um desenvolvimento adequado, porque não teve oportunidade de frequentar a escola, de frequentar uma escola com a proposta de currículo preocupada naquilo que ele deveria se tornar. Então, em vez de ele se tornar um cidadão dono de sua própria vida, né, ele se tornou uma espécie de pária, um apartado da sociedade, né? Um adulto que não conseguiu ter a autonomia que deveria. Então, percebam, quanto mais estimulação eu dou a essas crianças, a estes sujeitos, né, com necessidades educacionais especiais, mais eu tenho a possibilidade, nessa perspectiva de currículo protagonista, de fazer com que eles sejam donos de suas próprias vidas. Então, olha só, eu posso ter pessoas com síndrome de Down sendo esportistas, atletas, professores, atores, né? Artistas e um sem número de outras funções. E eu posso ter pessoas com síndrome de Down, gente, que estão atrofiadas no seu desenvolvimento cognitivo e físico. Existem esses dois caminhos, né? E eu dei aqui o exemplo das pessoas com síndrome de Down, mas nós podemos expandir a análise aqui para outros contextos de outras deficiências, ou transtornos, ou síndromes. Então, se eu não estimulo, se eu não penso o currículo na perspectiva do que ensinar, Professor, essa figura, o que eu quero que esse sujeito se torne, eu vou fazer com que ele seja um sujeito limitado e que não é dono de sua própria vida. Pois não? tem aquela. Eu vi esse. Já tem tempo numa reportagem, uma moça que não tinha os braços e que ela fazia cartas com os pés, que ela tinha letra linda. Fazia trabalhos escolares para as pessoas e era super inteligente e com carro adaptado para ela também. Ela dirigia com os pés. Perfeito. Eu posso olhar para a deficiência e enclausurar o sujeito no impedimento que a deficiência pode trazer, ou eu posso olhar para a deficiência, gente, e assim, quando eu digo eu posso olhar, isso numa perspectiva do Estado, isso na perspectiva daqueles que fazem as nossas leis, isso na perspectiva do professor, do pai, da mãe, do responsável por essa criança. Então, se eu olho para a deficiência e insiro um impedimento em cima dela, a criança ela vai ficar atrofiada no seu desenvolvimento. Agora, quando eu olho a possibilidade de transcender a deficiência, acontecem coisas desse tipo que você citou, né? Não tem as mãos, não tem o braço, mas mesmo assim, a sua deficiência não a impediu de escrever, porque existem outras possibilidades, porque existem outras intervenções. Isso tem a ver com projeto de vida, que está dentro do currículo. Gente. Então, o currículo não é uma coisa só da escola, tá? Então, se uma família entende que o seu filho, que a sua filha com necessidades educacionais especiais pode crescer, pode evoluir e faz tudo que está ao alcance para que isso aconteça, essa família está pensando um currículo, está pensando um projeto, né? Só que nós sabemos que quando a escola ela formaliza esse projeto, gente, que é um projeto de vida, que é um projeto de aprendizagem, as nossas crianças elas são melhores assistidas, porque a instituição escolar é a instituição especializada pela educação dessas crianças. Então, por mais que as famílias elas estejam conscientes, elas tenham uma boa vontade, né? Elas eduquem com afinco e com conhecimento aos seus filhos, ainda continua sendo de responsabilidade da escola a organização de um projeto de formação cidadã mais amplo, porque essa é a missão da escola. Então, a escola ela precisa se preocupar com o que deve ser ensinado e com o que aquele sujeito deve se tornar, tá? Para que não seja um sujeito limitado, enclausurado dentro de sua deficiência. Tá? E aí, gente, caminhando aqui para o fim, eu gostaria de trazer com a citação do José Carlos Libani, ainda sobre a ideia de currículo, né?
Então, o que seria o currículo do ponto de vista da organização escolar? Primeiro, o currículo é a concretização, a viabilização das intenções e das orientações expressas no projeto pedagógico. Compreende-se o currículo como um modo de seleção da cultura produzida pela sociedade para a formação dos alunos. É tudo que espera ser aprendido e ensinado na escola. Então, olha só, o currículo, gente, ele é a concretização das intenções expressas no projeto pedagógico de uma escola, de uma rede, de uma nação. Então, é o currículo que articula, é o currículo que concretiza, é o currículo que traz para dentro das escolas e para dentro dos lares a perspectiva de uma formação em cidadania e de uma formação conteudista também, né? Porque não é só ensinar a criança a conviver com outros, essa criança também precisa aprender, precisa desenvolver habilidades, ela precisa desenvolver saberes formais. Então, é por isso que o currículo também, ele diz respeito a selecionar os conhecimentos da cultura. Então, não dá para falar sobre inclusão, gente, no contexto da escola, se eu deixo a criança de fora da aprendizagem dos conteúdos. Então, é por isso que não dá para falar de ensino inclusivo quando eu coloco a criança a criança ANE numa sala de aula, né, regular, e aí eu a coloco lá no fundinho da sala, para que ela não atrapalhe a dinâmica, né, da atividade, do conteúdo que vai ser aplicado. Ou às vezes eu vou lá, faço uma atividade bem diferente para ela, né? Então, enquanto a turminha está aprendendo as noções de adição, aí eu entrego para ela uma atividade de colorir, né? Isso acontece muito, isso acontece demais. Então, não dá para falar sobre inclusão quando eu pego a criança e a parto do processo de ensino-aprendizagem. Ah, professor, mas ela é uma criança que tem dificuldades em compreender a adição. Ok, mas aí nós entramos, então, gente, naquilo que é a própria adequação curricular, né? Então, se a criança ela não consegue compreender, lá no primeiro aninho, na educação infantil no primeiro aninho, ela não consegue compreender uma sequência numérica de 0 a 10, né? Porque ela tem síndrome de Down, ou porque ela é deficiente intelectual, ou porque ela tem algum transtorno que a impede de fazer essa compreensão ou essa relação, né? Muito bem, de 0 a 10 ela não compreende. Mas ela pode compreender de 0 a 2, de 0 a 5. O que ela consegue? A partir da minha adequação do currículo, né? A partir da minha adequação do conteúdo. Então, a criança, ela não deve ser privada do ensino do conteúdo. Isso é muito importante. Tá? Se o conteúdo ele está demasiado, ele está além das capacidades da criança, eu adequo, né, para que essa criança, então, consiga compreender aqueles conceitos iniciais. A mesma coisa é aplicada também para os alunos com altas habilidades. Então, se o meu conteúdo está aquém, né, o que eu preciso fazer? Eu preciso adequar o meu currículo para atender às necessidades educacionais desse meu aluno que tem altas habilidades. E aí, gente, só para encerrar, eu queria compartilhar aqui com vocês também um slide que fala a respeito das diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, na modalidade da educação especial. Então, no ano de 2009, houve a criação de uma resolução, essa resolução número 4, de 2 de outubro, onde foi instituída as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, na modalidade de educação especial. Tal resolução trouxe uma concepção mais inclusiva do currículo escolar, orientando os sistemas de ensino a matricular os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, nas classes comuns do ensino regular e no atendimento educacional especializado, né, com a siglinha AEE, ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros de atendimento educacional especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. O que essa resolução de 2009 traz, gente? Primeiro, aquela ideia que foi consolidada com as outras leis que nós tivemos.
a oportunidade ou a possibilidade deste público, alunos com deficiências, TGDs, autistas e com altas habilidades, de se matricularem e de terem uma experiência educacional no contexto da escola regular. E nesse contexto, o que acontece? Elas têm o direito à adequação de currículo, elas têm o direito a turmas reduzidas, né? Elas têm o direito de um atendimento educacional especializado numa sala de recurso multifuncional ou numa sala de recursos da aprendizagem, onde ela pode ter a complementação, a suplementação do seu processo de ensino-aprendizagem, né? Então, esses direitos que se abrem, eles são direitos muito importantes porque nos fazem entender o seguinte: o currículo, ele não é uma lista cristalizada de conteúdos. Ele não deve ser uma lista fechada de disciplinas que não conversam umas com as outras. Muito pelo contrário, o currículo precisa ter flexibilidade, precisa ter abertura, e precisa ser um currículo que efetivamente seja adequado, que seja mudado, que seja flexionado para que as outras crianças, né, que não têm esse rendimento padrão, possam também ter acesso aos conteúdos e aprenderem dentro do seu ritmo. E isso é possível, né, quando eu tenho, então, um currículo que é aberto, flexível, integrado, tolerante, cidadão, democrático, né? Um currículo que pode ser organizado de acordo com as necessidades educacionais dessas crianças. E isso tem muito a ver, né, do ponto de vista macro, com as políticas públicas, né, do nosso Estado, mas do ponto de vista micro, tem a ver também com a boa vontade, com a postura profissional e ética do professor, né, de não colocar a criança lá no cantinho, mas de entender que essa criança é um ator, é um sujeito do currículo e que ela também precisa participar do processo de ensino-aprendizagem dentro das suas particularidades. Tudo bem? Então, eu gostaria aqui de encerrar a minha fala sobre currículo, né, o currículo na educação especial. Nós ainda temos um longo caminho a ser percorrido, mas o currículo ele acaba sendo uma opção, né? Ele é uma opção política pedagógica. E, no final das contas, sou eu, professor, que posso fazer com que ele seja um currículo inclusivo ou um currículo autoritário, um currículo fechado, né? Um currículo que não explora as possibilidades de crescimento dessa minha criança. Então, no final das contas, lá na pontinha do processo, sou eu, professor, sou eu, pedagogo, né? Que transformo a minha sala de aula e a minha prática curricular numa prática inclusiva, né? Ou não. Depende muito de nós, tá? Muito bem, gente. Então, eu encerro aqui essa explicação dos conteúdos. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, alguma consideração. Fiquem à vontade. Eu tenho. Esses currículos vêm pronto ou é a escola que faz cada um seu? Eles se comunicam com os professores ou vem da Secretaria de Educação pronto? Eu sei que o senhor já explicou isso, mas eu não entendi e não lembro. É uma ótima pergunta, Tamires. Muito boa pergunta. Eu vou pedir licença aqui para apresentar de novo a tela. Eu quero mostrar para você um esqueminha que vai te ajudar na compreensão, tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre o currículo é o seguinte: quem tem a responsabilidade primeira de organizar os currículos, né? É o nível federal, é o nível nacional. Então, o Estado ele precisa organizar as políticas públicas de currículo para que as redes estaduais, municipais e a escola tenham referência, tá? Então, só deixa eu te mostrar aqui o esqueminha. Por exemplo, olha só. Muito bem. Olha só, esse esqueminha aqui, ele representa muito. No centro do círculo, o que nós temos? A BNCC,
que é a Base Nacional Comum Curricular. Quem é que criou a BNCC? Foi o Estado? Foram os estados? Foram os municípios? Foram as escolas? Do ponto de vista da participação nacional, gente, todos fizeram a BNCC. Mas do ponto de vista da gestão e da organização, esse é um documento que vem numa esfera nacional, tá? Então, dentro aqui dessa esfera nacional, o que nós temos mais? Quais são os outros documentos que nós temos mais? Olha só, nós temos aqui a BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular, nós temos os parâmetros curriculares nacionais e nós temos as diretrizes curriculares nacionais. Esses são documentos, Tamires, que são preparados pelo próprio Ministério da Educação em articulação com todas as redes. Então, você, enquanto professor, provavelmente receberá esse documento lá na sua escola, tá? Ou a BNCC, ou as diretrizes. Esses documentos chegam para as redes estaduais, que, por sua vez, precisam estudar esses documentos e fazer a sua própria proposta de currículo, como no nosso caso aqui do Distrito Federal. O Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal, gente, é uma proposta nossa, que atende à realidade do DF. Mas essa é uma proposta independente, soberana, fora das diretrizes nacionais? Não. O Currículo em Movimento, gente, ele comunga, né? Ele ratifica aquilo que a BNCC traz, aquilo que as diretrizes curriculares nacionais trazem, aquilo que a LDB traz. Então, tudo que há no Currículo em Movimento, né? Além das particularidades do Distrito Federal, você também tem muito da confirmação daquilo que os documentos nacionais trazem. Então, olha só, temos os documentos nacionais, temos os documentos a nível estadual e municipal. No caso do DF, a coisa funciona diferente, né? Porque as nossas características aqui, comunidade da federação, são bem diferentes. Então, do ponto de vista da nossa rede, nós temos o Currículo em Movimento, e aí qual é o próximo nível? A escola. Então, você, Tamires, quando passar no concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, quando chegar lá na escola, né, você vai ter a missão de estudar a BNCC, de estudar a LDB, de estudar as diretrizes curriculares, que são documentos nacionais, mas também você vai ter a responsabilidade de estudar o Currículo em Movimento, que é o currículo de sua rede. No final das contas, todas essas propostas que você vai receber, né, são propostas que se efetivam na sala de aula por meio de quê? Das suas ideias, da sua criatividade, das atividades que você pensa, dos projetos que você vai realizar com os seus colegas. Então, o currículo, ele acontece no contexto da escola, né, por meio dos projetos, por meio das atividades, por meio do projeto pedagógico dessa escola. Então, os documentos, eles acontecem nesses níveis, mas a ideia é que, mesmo sendo a nível nacional, haja uma participação popular, como, por exemplo, houve a participação para fazer a BNCC, né, que foi aprovada no final de 2018, e aí, quando entrou 2019, nós já tínhamos os documentos de muitas redes de ensino, redes estaduais e municipais, já adequados, inclusive o Currículo em Movimento, né, da educação básica, ele foi readequado, reelaborado, ele foi reorganizado para atender aquilo que a BNCC pedia, tá? Agora, é claro que você também pode ser, sei lá, vai que você, enquanto professor, seja contratado, convidado pelo Ministério da Educação a ser um dos professores articuladores. Você pode ser convidado até pela Secretaria de Educação, pela Regional de Ensino que você participa, para participar efetivamente da discussão do novo currículo, né? Participar da elaboração de um currículo novo para a nossa rede. Isso também pode acontecer. Então, assim, quem faz o currículo? Somos nós, né? Desde o professor no contexto da sala de aula, até aquele sujeito especialista, né, que trabalha para redigir o documento para o MEC, para a Secretaria de Educação. Tá? Acho que eu consegui responder aí a sua pergunta, né? Mais alguma coisa, pessoal? Então, deixa eu só falar, passar ver se eu entendi mesmo. Tem em nível nacional, né?
E aí depois passa para o Estado, para adequar com o Estado, e depois adequa esses dois com a escola, com a realidade da escola, e os professores com a realidade da sala de aula de cada um deles. É isso mesmo, é isso mesmo. Esse é o percurso do currículo, você viu? Ele é um documento lá em cima, e ele só se torna efetivo se você, como professora, pensar as atividades, pensar as intervenções, pensar os projetos, né? Pensar sua sala de aula, entende? Então, o currículo deixa de ser um documento frio para ser realidade na sua sala de aula. Mas, para isso, você precisa se envolver e se comprometer com ele, né? É por isso que... E na escola particular também é o mesmo currículo, esse as, nível nacional? as escolas privadas, elas têm autonomia de criar o seu próprio currículo, como todas as outras escolas têm. Só que, mesmo sendo privadas, elas precisam seguir os documentos nacionais. Tá? Então, por É exemplo... porque eu vi uma educação, não sei se tem aqui no DF, é tipo de outra, dos Estados Unidos. É uma mulher, esqueci o nome dela, que a gente até estudou sobre ela. Montessori. Maria Montessori. Isso. Aí diz que o ensino é Montessori. E aí eu não sei se é a mesma, se leva em conta o mesmo currículo ou se eles Uhum. têm aí e fazem do jeito que eles querem mesmo. Assim, eu posso ter escolas das mais diversas, escolas muito diferentes. Então, assim, eu posso ter uma escola que siga a linha montessoriana, eu posso ter uma escola que siga a linha piagetiana, ou a linha do Vygotsky, eu posso ter uma escola com perspectiva mais freiriana, ou uma linha mais conservadora. Independente da linha pedagógica que a escola siga, essa escola, sendo privada ou pública, mesmo com ideias diferentes, elas têm uma obediência à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, a Lei de Diretrizes e Bases, por exemplo, traz no seu artigo 26 que o currículo da educação básica precisa ter uma base comum e uma parte diversificada. Então, mesmo com propostas pedagógicas diversas, essa escola precisa entender que aquilo que ela vai ensinar aos seus alunos, do ponto de vista da base comum, precisa ser os mesmos conteúdos que todas as crianças, em todas as redes, estão vendo. Então, é uma questão de equidade das aprendizagens. Então, posso ter uma escola privada, uma escola pública, uma escola montessoriana, uma escola mais tradicional. O fato é que todas elas, dentro da perspectiva do currículo, elas precisam ensinar os mesmos conteúdos e proporcionar as mesmas aprendizagens para essas crianças. Mas tem um outro lado também, que o artigo 26 da LDB diz, que o currículo ele precisa, o currículo da educação básica também ele precisa tratar de aspectos que são regionais e são particulares. Então, ao mesmo tempo que essas escolas devem se preocupar em ensinar ou proporcionar as mesmas experiências de aprendizagem, elas também precisam se preocupar em ensinar as particularidades da comunidade na qual ela está inserida. Então, é por isso, por exemplo, que no DF existe uma preocupação de ensinar sobre as nossas particularidades, né? Então, aqui a gente não tem município, a gente não tem bairro, a organização aqui é outra, né? Temos regiões administrativas, aqui é o Distrito Federal, nós não temos prefeitos, né? Aqui nos organizamos em quadras, a nossa organização arquitetônica, política, cultural é muito diferente de outros lugares do Brasil, e isso precisa também ser tratado no currículo. Essa é uma parte diversificada, mas, ao mesmo tempo, as nossas escolas precisam oportunizar aprendizagens que todas as outras escolas ou todas as outras redes estão tentando fazer também, baseadas em quê? Na LDB, na BNCC, nas Diretrizes Nacionais da Educação Básica, entende? Então, as confissões de fé, né, as confissões pedagógicas, elas são muitas, assim. A gente tem escolas das mais diversas naturezas, mas, mesmo assim, todas elas
sendo privadas ou públicas. Elas precisam observar as orientações curriculares do nosso sistema de ensino. Muito bem. Pessoal, mais alguma consideração? Caso não, eu vou dar boa noite para vocês. Tá? Então, obrigado pela paciência, obrigado aí pela participação. Foi um encontro muito bacana. E eu encontro vocês, então, na semana que vem, aí na nossa provinha, tá? Então, revisem, deem uma olhadinha. E, se puderem, se inscrevam no meu canal lá, vai lá no YouTube, digita lá José Reinaldo Oliveira. Se inscreva no meu canal, dê uma olhadinha em todas as nossas aulas estão lá e outros temas também relacionados à área da pedagogia, tá bom? A Andressa, acho que ela está perguntando alguma coisa aqui. Prof, pois não, Andressa? Sim, gestão ambiental, Andressa, é uma prova, é uma disciplina EAD, né? Nós não temos as nossas aulas remotas, mas a trilha de aprendizagem ela acontece semanalmente, que vocês precisam ler o texto, responder as atividades, e sim, ela vai ter a provinha, e o dia da prova é o dia que vocês têm no cronograma de vocês. Ela vai estar lá disponível para a semana que vem, tá? Então, semana que vem nós temos ainda essa última aula, né? De gestão ambiental dessa semana, e aí, na semana que vem, já é a prova. Então, nós teremos prova, sim. 10 questões objetivas, como todas as outras. Valeu, gente. Boa noite. Fiquem com Deus e ótima semana para vocês. Tchau, tchau.